Tem escape para nós aqui essa manhã, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, queridos. Aleluia, Deus está nesse lugar. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Sua família é abençoada. Você crê nisso? Sua casa é abençoada. E esse é um culto onde nós fazemos menção à missão. E a primeira missão é lá na minha casa, é lá na tua casa, é lá no meio dos teus, no teu casamento. Ali começa a obra missionária. A boa notícia é que Jesus, Ele alcança, Ele liberta, Ele cura, Ele salva, Ele batiza, Ele restaura tudo aquilo que está quebrado. Queridos, antes de ministrar a palavra, eu quero passar aqui os recados, porque aí no final a gente já fica liberado. A partir de amanhã, preste atenção, segunda, quarta e quinta. Quais dias da semana? Segunda, quarta e quinta. Nós iremos ter aqui um seminário de libertação. Estou pegando aqui o tema das aulas. Eu mandei lá no grupo da igreja, tá? É online, nós vamos passar aqui no telão. A igreja adquiriu esse seminário, é pago esse seminário. E ele tem um tempo para, não é para assistir, ele tem um tempo para aprender. Então nós vamos aproveitar esse tempo. E nós queremos terminar janeiro, finalizando esse seminário. Então, segunda, quarta e quinta. Segunda, quarta e quinta dessa semana que está se iniciando. E da outra semana. São 12 aulas. 12. E eu mandei lá no grupo da igreja o horário que vai começar e o horário que vai terminar. Por quê? Porque eu sei que tem irmãos que precisam dessa informação para ajustar lá na casa. Negociar com o marido, com a esposa, com filhos. Por isso que a informação está lá, tá? Então, a cada dia nós iremos assistir 2 aulas. 2 aulas, cada dia. Na primeira semana eu acredito que a gente vai começar às 7. Iremos terminar ali por volta das 9h10. E na segunda semana, por conta dos temas, iremos começar às 7. Iremos terminar por volta das 10 horas. Porque cada aula, se não me falha a memória, tem 1h25 de duração. Então, abra aí no grupo da igreja. Está lá. Na segunda-feira, amanhã, Descortinando o Mundo Espiritual e Princípios Espirituais. É a aula introdutória. Ali você vai aprender algumas coisas sobre a questão do mundo espiritual. É o início. Não tem como você pular. Se você pular essa aula, da semana que vem, quando falar sobre o aborto, promiscuidade, quando falar sobre a questão de... Você vai ficar perdido. Então, você precisa estar nessa aula essa semana, porque é a base. É a base. Na quarta-feira, nós temos a diferença de religiosidade e intimidade. Essa aula é importantíssima. Ir à igreja é uma coisa, ter intimidade com Deus é outra coisa. Filhos do Deus Pai, Deus não tem agregados, Deus não tem netos. Nem todos são filhos de Deus. Na quinta-feira, dia 23, pecado gera maldição. E aí, nesse mesmo dia, a outra aula, legados geracionais 1. E aqui... A Mari sempre fala, assistir a pastora Tânia Tereza tem que trazer um lencinho. Porque os mais sensíveis começam a chorar aqui nessa questão de legados geracionais. Depois, legados geracionais 2, legados geracionais 3. Nessa aula de legados, nós vamos ter aqui uma explicação do porquê muitas coisas se repetem na nossa família. A gente fala, não, isso é DNA. Não, isso aí é influência do meio, como diz os psicanalistas. Não, isso aí é porque ele está andando com tal fulano, por isso que ele é desse jeito. O mundo espiritual é muito sério. Essa aula legado geracional descortina. Por que muitos problemas familiares se repetem de geração após geração? E aí existe um princípio. Eu visito as consequências do pecado de vossos pais nos seus filhos até a 4ª geração.
Então, são 3 aulas para explicar essa questão. No dia 29, aborto e suas consequências. No mesmo dia, enfermidades espirituais, arrependimento e confissão. Sabe aquela enfermidade que o médico não fecha, não tem diagnóstico? Você está doente, a pessoa está enferma, mas faz exame, faz isso, faz aquilo, investiga, nunca descobre. Pode ser origem espiritual. E, para fechar, no dia 30, promiscuidade sexual e autoridade para libertar cativos e oprimidos. Certo? Então, meus irmãos, toda a igreja é convidada. Toda a igreja. Estaremos aqui, será que vamos ter um chá, vamos ter um café. Entre uma aula e outra teremos um intervalo de 10 minutos. Não é um culto. Então, traga caderno, anotações, seu dispositivo, onde você rabisca. Traga sua Bíblia, porque são aulas. São aulas, tá? Qual que é o objetivo? Que você aprenda, que você conhecereis a verdade vos... Que você seja liberto, para que você possa ministrar a outras pessoas também. Não é para você pegar o conhecimento e guardar ele no quarto. Guardar ele ali, não. Esse conhecimento que você irá adquirir, é para você ajudar a outras pessoas também, tá? Esse é o curso número 1. Tem um curso número 2, mas isso ficará para o segundo semestre. Mas eu já estou na expectativa desse curso número 2, e será tremendo, em nome de Jesus. Então, segunda, terça-feira nós estamos aqui. Terça-feira passada foi algo sobrenatural, o que nós vivemos aqui. E Deus tem se manifestado em nosso meio. Ontem, no culto de jovens, 3 jovens aceitaram a Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Qual é o valor de uma alma? Só Deus pode quantificar. 3 jovens aceitaram a Cristo. 3. A igreja não para, querido, a obra não para. E a nossa visão desse ano é eu e mais um. Eu não posso guardar isso para mim. Eu tenho que contagiar, eu tenho que contar, eu tenho que envolver outras pessoas. Eu tenho que trazer esse mais um para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Queridos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. É o nosso texto dessa manhã. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Diga assim: eu preciso me manter firme. Você tem que manter firme, querida. A tua casa depende de você sabia disso? Aí você fala do dinheiro? Não, da tua oração, da tua intercessão, do teu choro, do teu clamor. A tua casa precisa de você. Mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois você sabe que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Em uma outra tradução diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Firmes e constantes, olha isso, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Em uma outra tradução diz assim, portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil, amém? E aí a primeira coisa que eu preciso me atentar aqui, o que está me sustentando? A palavra está dizendo que eu preciso ser firme. Em algumas traduções, ser forte. Em outras traduções, ser constante. Mas para que eu seja firme, para que eu seja constante, para que eu seja forte, eu preciso me alimentar. Toda pessoa que fica sem se alimentar, a tendência dela é se enfraquecer. Sim ou não? É uma coisa óbvia. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, a igreja do Senhor, ela é uma igreja firme, é uma igreja forte, e por ser firme e forte, é uma igreja constante, amém? Isso é igreja. A igreja, ela é movimento. A igreja, ela não é estática. Eu estava lendo um pastor, não me recordo o nome dele, ele vai dizer, pessoas apaixonadas, olha isso, pessoas apaixonadas pelo estudo, tendem a ficar confortáveis, apenas ouvindo. Aí ele vai dizer, pessoas apaixonadas pelo trabalho,
tende a se movimentar, porque elas têm essa paixão pelo movimento. E aí ele vai concluir: a obra de Deus são as duas coisas. Nós temos a paixão pelo estudo, estamos sentados para aprender, mas também nós somos apaixonados pela obra. Nós estamos em movimento até a volta de Jesus de Nazaré. Veja isso. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: eu preciso que você seja constante. Constância. Mas para você ter essa constância, você tem que estar forte. E aí a pergunta que eu quero fazer a você nessa manhã: o que tem te sustentado? O que é que tem te mantido de pé? O que é que tem mantido o seu casamento? O que é que tem mantido a sua frequência na igreja? O que tem mantido os teus negócios? O que é que tem te sustentado? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você essa manhã. Porque a depender da tua resposta, nós já temos aí um diagnóstico do teu futuro. Sabe por quê? Nessa terra, a Bíblia vai dizer que tudo passa. Tudo é passageiro. Nós estamos agora aqui, em 2030, sabe lá Deus aonde estaremos? Se estaremos. Nessa terra, a única certeza que nós temos é que tudo passa. Aí Jesus vai dizer: mas as minhas palavras jamais passarão. Então, a depender da nossa resposta, nós já temos um diagnóstico do futuro. Se aquilo que te sustenta é os teus negócios, você vai depender da economia, você vai depender da política, você vai depender de uma série de fatores que constantemente estão se alterando. Se o que sustenta o teu casamento é o amor, nós aprendemos isso na oficina de casamento, sinto muito, o teu casamento vai ruir, porque tem dias que você está amando demais, tem dias que você está odiando demais. Amor é sentimento, vem e vai. Agora, o que sustenta um casamento é o compromisso, é a fidelidade, é a opinião, é a decisão de ficar com a pessoa até o fim. Então, a depender da tua resposta, nós já temos um diagnóstico do futuro. E aí, a Bíblia Sagrada, ainda no capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo começa esse capítulo informando o que sustenta aquela igreja, o que sustenta aquele povo. 15 verso 1, Samuel. Olha isso, o que vai dizer o texto. Irmãos, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer o quê? Então nessa manhã eu quero lembrar vocês, porque vocês já sabem, vocês já receberam a revelação, vocês já receberam o encontro, vocês já tiveram a oportunidade de sentir Deus, então apenas uma lembrança, eu quero lembrá-los do Evangelho. Meu irmão, você sabe o que é o Evangelho? São as boas novas de salvação. Diga assim: Evangelho são as boas novas de salvação. Traduzindo, eu estava condenado ao inferno, mas Jesus veio, morreu no meu lugar, e agora eu tenho acesso à eternidade com Deus Pai Todo-Poderoso. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, veremos Deus face a face. Meu irmão, você tem ideia do que é isso? Tem pessoas que matam e morrem por conta de um ator, de uma atriz, de um político. E aí nós temos uma promessa: um dia veremos Deus face a face. Meu irmão, veja, irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão o quê? Firmados. Se a palavra de Deus não passa, olha isso, se a palavra de Deus não passa, e se a minha vida está firmada nessa promessa, nesse evangelho, todos os meus planos e projetos, a minha família, a minha casa, estão garantidas pela palavra de Deus. O que tem te sustentado? É o seu humor? É o seu dinheiro? É o crédito que você tem? O que tem te sustentado? Aí o apóstolo Paulo vem e fala: eu quero lembrar os senhores, eu quero lembrar as senhoras, eu quero lembrar os jovens, que o que sustenta o homem é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nos sustenta, meu irmão.
Por que que nós fazemos missões? Porque existe uma ordem, não é opcional da igreja. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordem. E aí nós temos em Jeremias capítulo 15, verso 16, na NVT. Jeremias capítulo 15, verso 16, o profeta, ele vai dizer, justamente desse alimento que nos sustenta, ele vai dizer assim, ó: quando descobri tuas palavras, eu devorei-as. Olha isso. O profeta Jeremias dizendo, quando eu descobri a palavra de Deus, eu devorei. E aqui a expressão devorar, sabe aquela pessoa que come, ela está ali com aquela fome que está matando ela, e de repente ela chega diante de um prato apetitoso, e ela não está preocupada com etiqueta, ela não está preocupada com a educação à mesa, ela não está preocupada com o que os outros vão falar, ela está preocupada em matar a sua fome. Então ela vai comer de uma maneira desesperada. E aí o profeta Jeremias está dizendo, quando eu descobri a palavra de Deus, eu desesperadamente, eu as comi, eu as devorei. Você sabe o que é isso, querido? A necessidade do homem. Necessidade do homem. Um homem sem Deus tem fome, tem sede de amor, de justiça, de paz, de alegria, de perdão. O homem sem Deus é um buraco oco, vazio. Mas ainda bem que Jesus de Nazaré é uma fonte inesgotável, queridos. É uma fonte. Porque quando eu oro a Ele, quando eu invoco o nome dEle, essa fonte começa a jorrar, começa a jorrar, começa a jorrar, começa a jorrar. E essa sede que eu tinha, ela começa a se saciar. E aí o profeta está dizendo, quando descobri tuas palavras, devorei-as, são minha alegria e dão prazer ao meu coração. A palavra de Deus é que deve dar prazer à sua vida. A palavra de Deus é que deve trazer alegria para a sua casa. Enquanto você confiar, condicionar, melhor dizendo, a sua alegria, o seu prazer, as suas festas, aos amigos, as coisas externas, todos os dias você vai se frustrar. Porque isso não tem fundamentos. Você já imaginou uma casa sem alicerce? Você já imaginou um prédio sem coluna? Pode aparecer bonito para foto de inauguração. Primeiro vento, primeira chuva, primeira tempestade. Cai. Mas ainda bem que você está sendo lembrado nessa manhã, que a sua vida é fundamentada na palavra de Deus. Aleluia. E aí ele vai concluir, pois pertenço a ti. Você pertence a Deus? Você pertence a Deus? Nós somos de Deus, queridos. Eu sou de Deus, a minha casa é do Senhor, a minha família pertence a Deus. E eu não posso guardar essa mensagem só para mim. Por isso que missões não para, não para. Mateus capítulo 4, versos 3 ao 4. Olha isso. Mateus capítulo 4. Tem uma passagem que eu sei que você sabe muito bem. Satã foi tentar Jesus. Depois de 40 dias, que Jesus estava em jejum, o texto vai dizer que ele teve fome. E aqui nós aprendemos uma lição importantíssima. Quando você está bem, quando você está com amigos, quando você está com dinheiro, quando você está com crédito, quando você está conquistando, dificilmente Satanás te apresenta. Sabia disso? Porque ele é astuto. Quando o mar está daquele jeito que você imaginou, dificilmente Satanás vai te fazer uma proposta. O negócio é quando nós estamos vulneráveis. O negócio é quando nós estamos fracos. O negócio é quando nós estamos quebrados. Veja, pode voltar no verso 2. O tentador, depois de passar 40 dias e 40 noites, sem comer, Jesus teve o quê? Fome. Jesus estava vulnerável. Por que o Satã não aparece lá no 20º dia? Lá no 25º dia? Lá no 10º dia?
Ele esperou o momento certo para aparecer para Jesus. Ele espera, ele é astuto. Quando o casamento está meio para lá, mais para cá, quando o negócio está balançado, quando a conta está no vermelho, quando nós estamos vulneráveis, quando nós pensamos que não tem mais saída, quando começamos a achar que nós não somos nada, quando começamos a acreditar que nós não somos mais filhos de Deus, aí vem o Satã. Veja, versos 3 e 4. O tentador veio, ele disse: se você é o filho de Deus, olha que audacioso. Primeiro, ele usa uma verdade. Jesus é ou não é o filho de Deus? É ou não é o filho de Deus? Sim. Então veja, às vezes nós ficamos esperando uma mentira cabeluda, ficamos esperando algo grotesco, uma nota de R$25 aparecer para dizer que é falsa. Satanás usa as verdades, queridos, verdades a meu respeito, verdades a seu respeito, para te tentar. Se você é o filho de Deus, dentro dessa verdade, ele tentou colocar a dúvida, plantar a dúvida em Jesus. Se você é o filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em quê? Em pães. Jesus aqui tinha duas escolhas. Ele poderia resolver o seu problema ali, agora, tranquilo. Qual que era o problema disso? Estaria matando a sua fome. Estaria provando para Satanás que era o filho de Deus, mesmo Satanás já sabendo. Dizendo: ó, que não, Satanás, aqui ó, vou transformar em um banquete. Jesus tinha essa escolha. Ou Jesus poderia escolher obedecer a Deus Pai Todo-Poderoso, resistir ao Satã, para que ele fuja da presença de Deus, de Jesus, e assim glorificar o nome de Cristo, de Deus. Ele tinha essas duas escolhas. Mas aí, quando eu penso que Cristo não escolheu a escolha mais fácil, mais óbvia, veja a resposta dele, verso 4. Isso é uma lição para mim e para você. Às vezes o caminho óbvio, o caminho mais fácil, não é o caminho de Deus para a sua vida. Não é o caminho para a sua casa, não é o caminho para o seu casamento. Parece tão óbvio, né? Tomar uma decisão, parece tão óbvio resolver esse problema. Ei, você tem que ouvir a voz de Deus primeiro. Aí Jesus vai dizer, Jesus porém respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de... O pão aqui significa coisa material, passageiro. Uma pessoa só não vive dessas coisas terrenas. Uma pessoa, a alma dessa pessoa, ela não só vive do aqui e agora, não, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, uma pessoa, a alma dessa pessoa só tem a eternidade se crê nas palavras de vida eterna, que só a palavra, só a Bíblia tem, queridos. O que está te sustentando? O que é que está te sustentando, te alimentando? O que está sustentando a tua casa? O que está sustentando a tua família, os teus negócios? A tua vida com Deus, o que está sustentando? Entenda isso. A única coisa que sustenta a nossa casa, e mesmo depois que passarmos dessa terra, o legado, a promessa fica, queridos, porque Deus garante, Ele é eterno. Entenda isso, entenda isso. Mas o apóstolo Paulo está apenas lembrando, precisamos ser fortes e firmes e constantes. Agora, quando eu entendo que é a palavra que me sustenta, é a palavra que me faz caminhar um pouquinho mais, é a palavra que me coloca em movimento, quando eu entendo que é a palavra que sustenta a minha casa, a minha vida, é a palavra que norteia os meus princípios, eu tenho que entender que essa palavra vai produzir fé. Diga comigo, a palavra produz fé. Agora, perceba o erro. Tem pessoas que querem ter fé para acreditar na palavra, quando na verdade a palavra está dizendo que é o contrário. Eu preciso me alimentar dessa palavra
para que então a minha fé seja produzida. Você quer ver uma coisa? Romanos capítulo 10, versos 17. Vai dizer assim, Romanos 10, verso 17. Portanto, a fé vem por... Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Aleluia. A minha fé só é produzida quando eu estou ouvindo a palavra de Deus. Dia 1º de fevereiro nós vamos começar um jejum aqui. 21 dias de jejum, você está convidado, queridos. 21 dias seguidos, vai encerrar lá no dia 22, para ser mais exato. 31 temos um monte. E o jejum vai começar às 18 horas. Na terça-feira, na última terça-feira do mês de janeiro, farei uma pregação somente sobre a questão do jejum. Mas eu já te adianto, o nosso jejum vai começar às 18 horas, sempre, todos os dias. Das 18 até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Aí você fala assim, moleza, 18 horas até às 6 da manhã, vou passar a maior parte dormindo. Será? Das 18 horas até o horário que você dormir, nós teremos um desafio de se alimentar da palavra de Deus. Durante 21 dias. Nós teremos um desafio das 18 horas até o horário que pegarmos no sono, de estar em oração, em contato, no jardim do Getsemane espiritual, falando e conversando com Deus, se alimentando da palavra de Deus. E aí, eu já aqui estou bolando os meus 21 dias, eu estou separando 21 mensagens, dos mais variados pastores, dentro desse período, que eu estarei ouvindo nesses 21 dias. É uma das minhas ações. Por quê? Eu não posso, querido, estar em um jejum, eu não posso estar em um propósito, assistindo Big Brother, assistindo novela onde vai colocar mentira, falando, difamando, não vigiando a minha boca, senão isso não é jejum, é dieta. Compreende? Por quê? Portanto, a fé vem por ouvir. O que você tem ouvido, queridos? Você tem dado atenção a quem? A minha fé, a sua fé, é a fé que produz a perseverança. Ou seja, pode vir a tempestade, pode vir o problema, eu estou de pé pela fé. E aqui, nós temos que se lembrar do conceito básico de fé. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Conceito básico de fé. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Essa tradução aqui é fantástica. A fé te mostra a realidade daquilo que você espera. As pessoas não estão vendo, mas você já está vendo aqui, ó. Você já está visualizando aqui. Sabe aquela história da formatura do filho? O filho, você sabe que ele vai se formar no final do ano. A formatura não chegou, mas você está visualizando ele de beca, você já está visualizando a entrada, você já está visualizando a festa, você já começa a planejar aqueles fogos ali, aqueles papelzinhos picados, da sua mente você já está vendo. Isso aqui é fé. Isso é fé. Quando nós temos um projeto, às vezes nós não temos R$1, mas você já está visualizando a casa acabada. É o testemunho do pastor Oséias. Você já está visualizando a sala, você já está visualizando a varanda, você já está visualizando, isso é fé. É o que o texto está dizendo. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Sabe aquele casamento? Sabe aquela vida familiar? Que você ainda não tem, mas terá em nome de Jesus, amém? Você crê? Você já começa a visualizar, meu Senhor, a minha casa vai te servir, os meus filhos irão te servir, eu já visualizo eles na igreja, eu já contemplo eles servindo ao Senhor. Isso é fé, meu irmão. A igreja caminha por fé. Veja, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Mas entenda uma coisa, é só você que está vendo. É só você que está visualizando. Não adianta eu compartilhar os meus projetos.
Não adianta eu falar daquilo que eu estou vendo para você, sobre a minha casa, porque não vai adiantar. Só eu, a minha esposa que estamos vendo. Você sabe o que isso quer dizer? Que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, mas você é louco. Mas como que você vai fazer isso? Olha onde você está. Olha quanto você ganha. Olha o que você faz. Entenda uma coisa, a visão é tua, queridos. É você que deve caminhar pela fé. É você. Por isso que não tem como terceirizar isso. Aí você fala, mas eu não tenho fé para pensar no futuro da minha casa, da minha família. A fé vem pelo ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus é o que te sustenta, é o que aumenta a tua fé, meu querido. A palavra. Esse é o conceito básico de fé. Agora, 1 João, capítulo 5, verso 4. Nós já estamos caminhando para o final. 1 João, capítulo 5, verso 4. Se eu preciso me alimentar da palavra, e quando eu me alimento da palavra, a minha fé é aumentada, então eu tenho capacidade, eu tenho força, eu tenho estrutura para continuar a minha caminhada aqui. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Pela fé. A vitória vem pela fé. E o que é fé? É eu já enxergar aquilo que ainda não existe. O que é fé? É eu já celebrar aquilo que está no meu coração, e só os meus olhos espirituais estão vendo. E quando eu tenho essa fé, quando eu visualizo o futuro, quando eu visualizo a minha casa salva, quando eu visualizo o meu casamento restaurado, quando eu visualizo a obra missionária sendo feita, eu consigo vencer todas as coisas, queridos. Eu consigo vencer aquele que vem e fala, você não pode, eu não dou nem ouvidos para ele. Eu consigo vencer a incredulidade, eu consigo vencer aquele sentimento que nos coloca para baixo. O que vence o mundo é a fé, querido. Sem fé nós não vencemos nada. Você vai com o seu dinheiro, com o seu cartão de crédito, com os seus bens, com o seu material, com a sua força, com a sua intelectualidade, com o seu conhecimento, você consegue ir até um certo ponto. Mas a eternidade é só pela fé. É só pela fé, queridos. Só pela fé. E por último, a fé nos dá direção. Repita comigo, a fé me dá direção. Se você não tiver fé, querido, qualquer caminho serve. Se você não tem fé, eu estou dizendo para você que fé é visualizar o futuro. Se você não tiver fé, qualquer coisa serve. Se você não tiver fé, qualquer igreja está bom. Se você não tiver fé, qualquer caminho é válido. Só entenda uma coisa, só existe um caminho para chegar até Deus, é através de Jesus de Nazaré. E aí em Josué capítulo 1, que é o tema do nosso mês, Josué capítulo 1, verso 1 ao 3, nós temos aqui a junção de palavra, fé e ação. Você consegue repetir comigo? Palavra, fé e ação. Três coisas, queridos, elas andam de mão dada. Palavra para produzir fé, e essa fé produz ação. Josué capítulo 1, do 1 ao 3, diz assim, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse, meu irmão, quando Deus fala, não importa o que o mundo vá dizer, se Deus falou, a água parou. Os Salmos vai dizer, a sua voz se ergueu e os montes se estremeceram. A voz de Deus basta. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. A palavra de Deus nos dá direção.
a fé em Deus é uma fé que nos direciona. Isso vai me dar constância. Existem pessoas que são pessoas que eu não sei que tipo de fé é. Ela vive por períodos. Tem períodos que tem muita fé, está orando, está jejuando, está envolvida. De repente a pessoa some. Cadê a pessoa? Não sei. Aí passa uma temporada, por aí depois volta. Aí, não, tamo junto, vamos embora, e tal, vamos lá, e vai. De repente a pessoa some. Ei, queridos, a fé te dá direção, queridos. A fé te dá direção, meus queridos. A fé em Deus, a verdadeira fé em Deus, te mostra o caminho e faz você uma pessoa constante, queridos. Quando Moisés morreu, Josué, naturalmente, era o líder. Todos estavam olhando para Josué. O problema é que, quem é que substitui Moisés? Quem? Quem é que teria a capacidade de Moisés? Mas aí que está a questão, queridos. Nós não estamos firmados em nada neste mundo. Nós estamos firmados pela palavra de Deus. De Deus. Entenda isso. Tudo aqui é passageiro, mas a palavra de Deus não passa. Por isso que Deus precisou. A Bíblia não mostra, não fala, mas deduzimos que Deus esperou os 30 dias de luto do judeu, do povo hebreu ainda na época. Terminados os dias de luto, precisou a voz de Deus ser um megafone na orelha de Josué. E aí o próprio Deus chega para Josué e fala: Josué, Moisés morreu, ok, mas quem garante a sua vitória e a vitória desse povo é a minha promessa, é a minha palavra, não é Moisés. Portanto, levanta e anda. Não é para você ficar prostrado, não é para você ficar parado, não é para você desistir, não é para você ir para outro caminho. Levanta e anda para o lugar que eu prometi a esse povo e a você. É o que garantia. Aí no verso 9, parece, dá a entender, sem deduções, parece que Josué ficou meio balançado, parece que Josué, aí Senhor, parece, não está no texto, dedução. Tanto é que Deus precisou falar assim, ó, esta é a minha ordem. Josué, você não está entendendo, quem está falando sou eu, e eu garanto todas as coisas, Josué. Você não está entendendo, Josué, fui eu que prometi, fui eu, e se eu prometo, eu estabeleço todas as coisas na tua vida. Esta é a ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você, por onde você andar, aleluia. Se coloque de pé. Oh, queridos, sejamos constantes, firmes, inabaláveis, porque é a palavra de Deus que garante, é a palavra de Deus que garante na tua vida. Nós vamos louvar aquele louvor de novo, a bênção, e você vai cantar agora profetizando esse louvor, e eu vou terminar, 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 58 que nós lemos. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Constância. Palavra que produz fé, que produz direção, que produz movimento, que produz ação. Jesus não te chamou para você ficar esquentando o banco e reclamando da vida, não, queridos. Jesus não te chamou para você ser o crítico da igreja. Jesus não te chamou para você dar suas opiniões sinceras. Jesus te chamou para que você faça a diferença no mundo.
Jesus te chamou para que você pregue libertação aos cativos. Jesus te chamou para você impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Jesus te chamou para você profetizar na tua casa, que a tua casa é dele. Jesus te chamou para você continuar a obra missionária. Jesus te chamou para você continuar contribuindo com a obra missionária. Entenda isso. Depois que eu tenho isso, sejam sempre dedicados à obra. Dedicação. Foi para isso que Cristo me chamou. Foi para isso que Cristo te chamou, queridos. Cristo me chamou para morar com Ele no céu de glória eternamente. Mas não é só a mim, toda a minha casa, todos aqueles que o Senhor chamar. Jesus Cristo te chama. Esse buraco da alma humana só preenchido com Jesus. Você pode procurar o que for, a frustração vem. Jesus nunca te frustra, nunca te abandona, nunca te deixa, nunca mente. Ele é a verdade. Isso é obra, é continuar a obra do Senhor, queridos. Sejam abundantes. Vamos louvar esse louvor, vamos cantar com alegria. E ainda na ministração desse louvor, irmã Lucélia, pode vir.